Os irmãos acompanhem com fé, com reverência ao Senhor. Diz assim o texto sagrado: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É aqui, irmãos, vamos orar. Pai bendito, Deus de toda graça, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor Deus, que mostra que o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor é um Deus que levanta o pobre do monturo, que ergue o necessitado. Nós, Pai, como nós lemos na Epístola de Paulo aos Romanos, nós somos descendentes de Adão, herdamos o seu pecado e cometemos muitos outros em cima desse. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos da Tua compaixão, da Tua benevolência. E em Cristo, Senhor Deus, nós enxergamos essa bondade. Em Cristo nós enxergamos o nosso perdão. Pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento, nesse texto sagrado que nós lemos. Que o Senhor nos dê entendimento, que possamos aplicar a Tua palavra todos os dias em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando alguém passa por uma grande dificuldade, um grande sofrimento, geralmente essa pessoa ela perde as esperanças, ela fica sem chão. Eu sei de pessoas que perderam todo o desejo, por exemplo, de viver. Não se cuida mais, era vaidosa, não é mais, por causa da morte de um ente querido. Alguém que ele amava muito e depois não soube lidar com a morte, não soube lidar com o luto e perdeu a vontade de viver. Outros se desesperam com a chegada inesperada de uma doença, que é algo que realmente impacta toda a família e toda a pessoa. Homens que tiraram a própria vida após perder seus bens, após ir à falência. Também tem muitos casos assim. Mas, meus irmãos, vocês sabem muito bem que o homem e a mulher originais, né, Adão e Eva, antes da queda ou da desobediência que eles fizeram no paraíso, antes de tudo isso, lá no Éden, eles desfrutavam de uma bênção sem tamanho. Eles desfrutavam do favor de Deus. Lá no Éden eles tinham abundância de comida, não tinha necessidade alguma. Eles tinham abundância de água, recursos minerais. Eles tinham beleza. Era um lugar lindo, belo, chamado de paraíso. O Éden era o lar do homem. Deus colocou o homem no melhor lugar. Deus não colocou o homem num deserto, num lugar de privação, num lugar muito frio ou muito quente. Um lugar adequado. Um lugar também onde eles desenvolveriam o seu conhecimento com Deus, uma vez que o Senhor tinha comunhão com eles. Eles tinham vida, era perfeito o relacionamento com o Senhor. Mas o principal benefício que eles tinham no Éden, meus irmãos, era a comunhão com o Criador. Era o mais importante. As outras coisas eram detalhes. Entretanto, tudo isso foi perdido. Tudo isso foi corrompido por causa da desobediência, por causa do pecado original. Quando o homem peca, Deus já tinha previsto: no dia que pecares, certamente morrerás. E isso acontece de várias formas. O homem peca, o pecado entra no mundo. E a primeira consequência do pecado é o relacionamento de Adão e de Eva, sua esposa, ser abalado. Nós percebemos isso quando nós fazemos a leitura do texto, quando Adão culpa Eva. A mulher que tu me deste, me deu do fruto proibido e eu comi. Ele coloca a culpa nela.
né? Ele coloca toda a responsabilidade sobre as costas dela. Culpa ela pelo seu erro. Depois, o sofrimento entra no mundo também e começa a ser grande, representada principalmente na dor do parto. Deus fala para Eva: ó, em dores terá filhos. Em terceiro lugar, a terra também é amaldiçoada por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Deus está dizendo para Adão que ele cortaria um dobrado para extrair vegetais do solo. Porque no solo, antes que só nascia alimentos benéficos, agora nasceria também cardos e abrolhos. Ervas daninhas também fariam parte agora da colheita. Isso é um problema. Pragas, né, de lavoura, tudo isso passou a existir. O paraíso foi maculado, meus irmãos. A comunhão foi abalada, o casamento está em frangalhos. E ainda, eles foram despejados do lugar. Foram expulsos do lugar do paraíso. Então, meus irmãos, quando nós vemos isso, Deus fala assim: olha, o homem se corrompeu. A comunhão foi quebrada. Paulo ele coloca isso em outras palavras lá em Romanos 5. Ele fala que tudo isso atinge quem? A humanidade. Eles eram nossos representantes pactuais. Eu já vi gente falar: mas foi Adão que pecou, não fui eu. Só de falar isso ele já está pecando, já está no caminho de Adão. Mas eles eram nossos representantes, assim como Cristo é nosso representante também, na graça. Adão, ele foi também no pecado. E depois de tudo isso, meus irmãos, vemos os descendentes de Adão e Eva. Vemos a Bíblia narrar e falar que os descendentes deles se afundaram no pecado. A coisa foi feia. O pecado de desobediência a Deus, ele tomou uma consequência e medidas drásticas, né? Nós percebemos no texto que o Caim, que é o filho mais velho, ele, com inveja e ira, ele assassina o seu próprio irmão, Abel. Porque ele tinha inveja de Abel, ele não gostou que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o seu. Um motivo banal, né? Não tem justificativa, ele era um homicida, primeiro homicida. E na sequência a gente percebe que os descendentes desse Caim, desse assassino, que foi o filho mais velho de Adão e Eva, em especial Lameque, ele se torna alguém que multiplica o pecado do seu antepassado. Se você olhar o texto, no capítulo 4, fala dos descendentes de Caim a partir do verso 17. Fala que Caim coabitou com sua mulher e deu à luz a vários filhos. Aí tem a genealogia. Mas o que nos chama a atenção é o verso 23, que fala: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então esse é o relato antes do texto que nós lemos. Um descendente de Caim que multiplicou aí a iniquidade do seu pai. E ele fala: olha, se Caim teve uma vingança ou um castigo de 7 vezes, o meu será 70 vezes 7. Depois de vermos tudo isso, irmãos, Caim matando Abel, os descendentes multiplicando a iniquidade, é um cenário horroroso, um cenário totalmente depravado, imoral, hostil, sem esperança. Parece que não tem mais jeito para a humanidade. Tanto é que esses descendentes eles vão trazer sobre si o juízo de Deus lá no dilúvio, que vai ser tão severo as coisas que o pecado vai atrair esse juízo, meus irmãos. Então, parece que Deus abandonou a raça humana.
Parece que Deus abriu mão da sua criação, daquilo que ele fez com tanto amor, e disse, e viu Deus que era tudo muito bom. Mas, meus irmãos, lemos o verso 25 e 26 e temos aqui uma fagulha de esperança. Vamos ler de novo. O texto, ele mostra, ele está fazendo uma narrativa terrível. Olha, o descendente de Caim foram terríveis. Ele multiplicou a iniquidade, ele era um assassino pior do que o ancestral. Mas aí vem o verso 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho que pôs o nome de Sete. Tá? Não confunda com o nosso número, né? Número 7. Não tem nada a ver. Em hebraico, 7 significa outra coisa. Tá? Não tem nada a ver com o nosso número. E ele diz, porque disse ela, Deus me concedeu. Então ele está explicando o nome 7. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. É como se Deus estivesse consolando Eva por causa da morte de Abel. É isso que ela entende quando ela engravida novamente. E aí depois fala que a Sete nasceu um filho, ele pôs o nome de Enos. E aí, meus irmãos, vem o mais importante e o mais interessante. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O nome de Deus estava sendo invocado. Deus estava esquecido, abandonado pelos descendentes de Adão. Então, meus amados irmãos, eu convido vocês a pensarmos o seguinte título da mensagem: Sinais da restauração de Deus. No começo, a humanidade perdida, nós vemos sinais da restauração de Deus. O primeiro sinal é justamente esse que nós lemos. Eva deu à luz um filho. Esse é um sinal. Porque quando Deus se dirige a Eva após o seu pecado, você lembra que Deus apareceu para Adão, falou com ele, depois falou com Eva, deu juízo sobre eles, e Deus, ele não retira a bênção da maternidade de Eva. Ele poderia falar, vocês vão viver um tempo, não vai ter mais descendente, acabou. Deus não faz isso. Deus fala, vocês continuarão fecundos. Deus diz que ela teria filhos com dor, é verdade, ela sofreria no parto, mas teria filhos. E seria portadora, irmãos e irmãs, da semente santa. Porque a primeira promessa que Deus faz de restauração espiritual é: o filho da mulher, ou o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Então é Eva que tem essa missão de gerar filhos que teriam uma semente santa. E apesar, meus irmãos, do sofrimento na gravidez, a bênção de Deus sobre a procriação permanece. Então eles têm muitos filhos, né? Deus continua com essa bênção na vida deles. O sofrimento na gravidez, por si só, não serve apenas para lembrar do castigo de Deus após a desobediência, né? Porque serve também de sinal da sua graça. Virá o descendente, né? Cada vez ela tinha um filho, esse poderia ser o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, apesar da pena de morte, certamente morrerás, que Deus fala, a geração de seres humanos, a geração dos homens continuará. Deus não extingue a humanidade por causa do pecado. Ele dá uma nova chance, ele restaura e promete uma semente santa, de onde viria o Salvador, meus irmãos. Preste atenção nisso. Então, isso é claro, um sinal de restauração do Senhor na vida do homem. Nós entendemos assim o texto sagrado. A linhagem de Caim, nós vemos por meio de Lameque, esse homem terrível, é apresentada para ilustrar as consequências do pecado. Agora, a história nos lembra de que o nascimento de Sete revela o outro lado da moeda, a restauração do Senhor, a fé, a esperança, um povo escolhido, a semente santa. Então, nesse primeiro sinal que nós temos aqui, nós aprendemos
que quando pensamos que não existe mais solução, que tudo está perdido, devemos olhar para a Escritura Sagrada e analisar a promessa de Deus. Qual promessa Deus tem para você? Qual promessa Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para os seus escolhidos? Ela nos apresenta o Criador que tem poder, meus irmãos, para mudar a nossa condição. Deus tem poder para mudar e transformar a situação de qualquer pecador. Ele transformou tantos durante a história. Deus tem o poder de gerar filhos santos, mesmo em meio a uma geração perdida. Na época de Noé só tinha ele que buscava Deus. Todos os homens, todas as famílias estavam corrompidas. E Deus olhou e falou: olha, não tem jeito. Eu vou preservar Noé apenas em sua casa, porque ele é o único que é justo e se desvia do mal. Não tinha mais ninguém. Imagina a humanidade totalmente perdida, só um homem que busca a Deus. Então, meus amados irmãos, devemos encher o nosso coração de esperança e saber que nem tudo está perdido. Há uma solução de Deus para os nossos problemas. Creia nisso. O segundo sinal de restauração que o Senhor nos dá aqui nesse texto, é que Sete, ele tomaria o lugar de Abel na linhagem santa. Deus estava trazendo uma linhagem santíssima através de Adão e Eva. Só que Abel, ele foi morto, isso foi exterminado, da terra. Ele não teve filhos antes da sua morte. Então, parece que a semente santa tinha sido destruída. E olha, irmãos, eu consigo enxergar, eu consigo ver. O texto dá alguns indícios. Nós conseguimos ver um pouco da pata de Satanás na situação. Porque Jesus vai dizer que todo aquele que é assassino é do maligno. E João vai dizer que Caim era do maligno. Ele era de Satanás. E Satanás, ele quer o quê? Exterminar a linhagem santa. Vocês já viram lá no Apocalipse que fala que o dragão perseguiu a mulher e os seus descendentes? Com fúria, com ódio. É a eterna rivalidade que nós temos aqui. Então, Sete, ele assume a posição que era de Abel, daquele que ofereceu a Deus o sacrifício, Deus se agradou. O texto fala que quando Abel ofereceu o sacrifício do seu rebanho, Deus se agradou daquele sacrifício, porque era de coração, foi feito de forma temerosa. Ao passo que ao sacrifício de Caim, Deus rejeitou. Por que será que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Irmãos, Deus, ele sonda os corações, ele conhece as intenções, ele sabe de toda a disposição do homem. Então, nesse segundo sinal, a restauração de Deus que Deus está fazendo, nós vemos Eva dar luz a um outro filho. Um filho chamado, que eles dão o nome de Sete, que significa concedeu. Tá? Sete significa concedeu. E ela explica, olha, Deus tirou minha tristeza porque ela concedeu esse filho no lugar de Abel, que Caim matou. Então traz a ideia que o Senhor vai conceder esse filho para compensar a falta que Abel fazia. Deus faz isso muitas vezes na Bíblia, viu? Ele faz isso com Jó. Jó perde seus 10 filhos de uma vez. E Deus depois, lá no final do livro, vai restaurar a sorte de Jó e dar 20 filhos para ele, né? Então, Deus está compensando aqui Abel, que Caim matou. O nascimento, meus irmãos, de Sete representa a restauração de Deus na vida daquele casal. Estava abalado pelo pecado, abalado pelas consequências nefastas do pecado. Eles estão vendo a morte rondando. Eles estão vendo que agora a dificuldade é muito grande para conseguir alimento. Que Deus agora está longe, está distante. O texto dá a entender que não se invoca mais ao Senhor. Então,
nós vemos isso, né, tudo acontecer. Eva, seu coração está alegre quando ela engravida e tem o filho chamado Sete. Ela reconhece o favor de Deus quando ela diz: o Senhor concedeu esse filho. Ela reconhece que foi Deus que deu aquele filho para ela, né, em contraste com o nome de Caim, que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Então, ela diz isso de Caim. Mas aqui, 7, ela fala: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então Eva agora acredita que somente Deus, né, é a dádiva que ela precisa. Quando Caim nasce, ela fala assim: Deus me auxiliou e eu tive essa criança. Agora ela dá toda a glória a Deus. Ela diz: Deus me concedeu. Tem uma diferença aqui, meus irmãos. Na forma que ela fala dos seus filhos, nós percebemos ela atribuía a Deus essa dádiva de um filho. Em segundo lugar, vai ser por meio de Sete que a família da aliança teria sua continuidade. Ah, mas como você sabe disso? Pelas genealogias, meus irmãos. Havia a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como eu falei, está lá em Gênesis 3, verso 15. E Sete agora toma o lugar de Abel na linhagem santa. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá em Lucas 4, verso 38, se vocês quiserem conferir, Lucas 4, 38 fala da genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. E olha que interessante. É 3:38, perdão. Lucas 3, verso 38. Diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Está vendo? Aqui é a genealogia de Jesus. Ele vai falando nome por nome, né, dos descendentes do Senhor, né, os ascendentes do Senhor Jesus, aqui nome por nome, até chegar a Adão. Adão teve Sete, Sete teve Enos. Ele vai falar dos descendentes de Enos. Mas vejam, irmãos, essa é a linhagem santa, essa é a linhagem do Messias, essa é a linhagem do Filho de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. A humanidade, desde a queda, ela está dividida em dois povos, tá? É bom vocês perceberem isso. Lá em Gênesis ele já aponta uma linhagem que vai invocar o nome do Senhor, mesmo com seus problemas e defeitos. E outra linhagem que vai só procurar fazer o mal, a vontade do inimigo das nossas almas. Então nós percebemos esse conflito, um constante conflito entre a semente da mulher e a descendente, e os descendentes da serpente. E foi justamente isso que Deus, de forma profética, fala aqui após a queda do homem, né, e da mulher. Quando a gente lê o verso 15, vai dizer que porém inimizade, tá vendo? Eu porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando aqui para Satanás, né? Entre a tua descendência e os seus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Então aqui Deus já está profetizando que vai haver uma animosidade entre as duas sementes, as duas descendências. Essa descendência, irmãos, não é necessariamente genética, né? Mas os filhos de Satanás, os filhos das trevas, eles se identificam com o pai deles e seguem o rumo do pai deles, da desobediência. Agora, nós temos aqui também uma linhagem que vem da mulher.
que vem de Eva. E quando a gente olha lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai justamente reconhecer isso, quando ele diz, em Gálatas, capítulo 4, Gálatas, Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus necessariamente tinha que vir da linhagem santa, da linhagem da mulher, para se cumprir toda a profecia de Gênesis. Ele não simplesmente poderia vir pronto, adulto, se fez carne, mas já se fez adulto. Não, ele teria que nascer da mulher. Então, a palavra do Senhor mostra os mínimos detalhes que Deus fala aqui em Gênesis 3, e capítulo 4. Deus enviaria o seu filho, aquela semente santa que cumpriria a promessa e a profecia de esmagar a cabeça da serpente. E quando a gente olha lá em Apocalipse, João vai dizer assim, o dragão, a antiga serpente. Ele vai identificar Satanás como a antiga serpente, que agora é o dragão. Então vejam, meus irmãos, nós aprendemos aqui que existem duas linhagens, até hoje, tá? Os filhos da luz e os filhos das trevas, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, o joio e o trigo, os filhos do maligno e os filhos de Deus. Continua, as duas linhagens continuam. E eu pergunto para você nessa noite, qual linhagem você se encaixa? De qual linhagem você faz parte? Da linhagem santa, que é segundo Cristo, é pela fé no Filho de Deus, o segundo Adão, aquele que trouxe vida, ou a linhagem da serpente? Meus irmãos, eu espero do fundo do meu coração que todos aqui, sem exceção, sejam semente santa. Porque se você está em Cristo, se você o ama, se você possui comunhão intensa com Ele, é certeza que você pertence à linhagem. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que nasceram, que não vivem segundo a carne, mas que segundo o Espírito. Que nasceram da água e do Espírito, que foram batizados, que carregam o bom nome do Senhor, que crê nele para a vida eterna, que participa da santa comunhão, da ceia do Senhor. Esses são a linhagem santa, aqueles que têm convicção de fé, que não se envergonham do Evangelho, mas que vivem para a glória e para a exaltação do Senhor. Essa é a linhagem santa, nós não temos dúvida. Então, meus queridos irmãos, se você possui essa comunhão, você é semente santa. Mas se você ainda está indeciso, um pé na igreja, um pé no mundo, abalado e corrompido pelas tentações que o mundo oferece. Se seu coração está dividido entre Deus e o mundo, entre o pecado e a santidade, talvez você não pertença às ovelhas do aprisco do Senhor. Talvez você ainda está buscando uma luz. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E aquele que ama o mundo, ele não pertence a Deus. Busque a graça de Cristo Jesus com todo o teu coração. E se encaixe nas fileiras daqueles que amam a Cristo. Daqueles que pertencem à linhagem de Abel, de Sete, os profetas de Cristo Jesus. Mas eu não sou judeu, eu não tenho a genética de Abraão, eu não tenho a genética dos judeus. Não importa, é pela fé. O apóstolo Paulo fala que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que andam nas pegadas de Abraão, as pegadas da fé. E em Cristo Jesus, irmãos, nós somos feitos filhos de Deus.
Temos ainda um terceiro e último sinal nesse texto. Mais um sinal de restauração, que está no verso 26, que diz que o nome do Senhor passou a ser invocado a partir do nascimento de Enos, o filho de Sete. Esse é o terceiro e último sinal de restauração do Senhor, em Gênesis capítulo 4. Quando Enos nasce, o texto diz, o nome do Senhor passou a ser invocado. Olha que importante é isso, meus irmãos, o nome de Deus ser invocado. Olha, a pior coisa, nós estávamos conversando há pouco tempo aqui, antes de começar o culto com o Ricardo Caileno, e nós estávamos falando da Europa pós-cristã, onde as igrejas belíssimas estão fechando, né? Na Inglaterra estão virando pubs, bares, igrejas históricas onde as pessoas invocavam o nome do Senhor, onde buscava-se o Deus vivo, onde eles enviavam missionários para todas as partes do mundo. Agora é secular, é o ateísmo, é o secularismo que toma conta, é as falsas doutrinas. Irmãos, é de chorar. É de chorar, porque a apostasia entristece o nosso coração e o coração de Deus. Depois de uma apostasia muito grande, o nome do Senhor passa a ser invocado novamente. Isso demonstra a restauração da comunhão. Lembra que Deus vinha na viração do dia falar com o casal, com Adão e com Eva, e agora o nome do Senhor passa a ser invocado novamente. O nome Enos significa fraqueza, homem mortal. Então, em sua fraqueza humana, ele se volta para Deus com uma petição de louvores. Ele invoca a Deus, ele sabe que ele não é nada. Ele reconhece os erros dos seus pais, ele reconhece os erros dos seus ancestrais e quer ter uma nova história com o Senhor. A ideia é que somente a partir do nascimento do debilitado e fraco Enos, eles passaram a orar a Deus. Parece que eles estavam com a comunhão rompida. Porque o texto ele é enfático. A partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é bem parecido com a gente, não é? Quanto tempo a gente fica sem invocar o nome de Deus? Só quando vem a fraqueza, quando vem a doença, quando vem a angústia, é que nós buscamos o Senhor. Infelizmente, só buscamos a Deus quando necessitamos, quando enxergamos nossa fraqueza, quando nós nos vemos como nada. Isso é muito difícil, muito ruim. Devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Todo o tempo. Na fartura, na escassez, com barriga cheia, com fome, com alegria por um sucesso, por uma conquista, mas também na derrota e também no fracasso. Todo o tempo busca o Senhor, né? O seu louvor esteja sempre em nossos lábios em todo o tempo. Enos representa a continuidade da semente santa. Passou a invocar o nome do Senhor. É o cumprimento da promessa de Deus. Mas ele representa também, meus irmãos, a volta da comunhão. A volta do relacionamento do homem com o seu Criador, com o seu Pai. E ao terem seus corações transformados, eles voltaram a invocar o nome do Senhor e viver eternamente. É muito bonito esse texto, quando nós vemos isso, que Deus começou a ser invocado novamente. Então nós aprendemos com essa última lição, que devemos invocar o nome do Senhor em todo o tempo, seja ele bom ou ruim. Tem um texto que diz assim, Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, irmãos, cultive a comunhão com Deus. Se você já foi alcançado pelo Evangelho, pela graça do Senhor, se você possui comunhão verdadeira com Cristo, se você o ama acima de todas as suas forças, preserve essa comunhão.
se esforce para que ela seja fortalecida, avivada, que ela seja cada dia mais abençoadora. Cultive isso, cultive Cristo na sua vida. Aquele que é a semente da mulher, Jesus, o nosso Salvador, ele cumpriu totalmente a profecia que foi predita sobre ele. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele já foi ferido pela serpente na cruz. E agora, ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o soar da última trombeta, quando ele voltará para buscar o seu povo. Lembra que nós estudamos hoje? Eu estou preparando moradas, para que onde eu esteja, vós estejais também. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos justificados, pois mediante a fé, e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos mais em inimizade com Ele, nós temos paz com Ele por Cristo. Nós não estamos mais afastados, nós estamos próximos, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Deus transformou nossa vida, transformou nossa sorte, transformou a nossa miséria em bênção. Ele mudou, nos deu dignidade. Nós nos podemos agora achegar ao trono de graça do Senhor com confiança, porque é no nome de Cristo, não é no nosso. É no nome de Jesus que nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus. Ah, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém. Convido os irmãos da equipe de cântico.